Brad. Brad, Tudo bom, essa é Brad? Marci. Sim, tudo bem, meu você? Muito bom, Bom, muito bom. Nós estamos agora ao vivo pelo YouTube e vamos conversar hoje com minha amiga querida Marci Pantoja, que vai contar sobre a experiência dela com o câncer de mama. E apesar de ser um tema muito sério, que Marci passou por muitas situações difíceis, a gente fala disso com muita alegria, porque ela superou, não é, Marci? Ela conseguiu passar por situações bem difíceis, mas está aqui, viva, feliz, saudável e com muita história para contar pra gente. Oi, Matt, tudo bem? Oi, Matt, boa essa é noite. Marci, nossa entrevistada de hoje. E eu vou começar com o básico. Marci, quando você descobriu o câncer de mama e quanto tempo faz que você lida com esse tema? bom, o ano era 2020, né? Mais precisamente fevereiro. Então, no dia 27 de fevereiro, eu recebi esse diagnóstico. E o meu diagnóstico, né, quando ele chegou, eu já tinha passado pelo susto, na verdade, né, há uns 4 meses antes. Uhum. Quando eu realmente fiz uma biópsia que eu estava com muito medo, e o resultado da biópsia foi negativo para câncer. Uhum. Então, ali, né, final de ano, fui pro Réveillon, curti o Pois é. Réveillon, feliz, porque tinha passado, como a gente chama aqui, né, pro lado de uma fogueira. E quando, isso era o quê? Outubro? Quando retornei do Réveillon, muito preocupada, porque o nódulo, né, que era um nódulo que eu não sentia ao toque, só nos exames que ele era, que conseguia saber, né, o tamanho, mas eu não conseguia sentir ao toque. Uhum. E de repente ele cresceu. Depois da biópsia, né, do trauma da biópsia, ele cresceu exageradamente. Então, quando eu voltei do Réveillon, eu falei, isso aqui não tem alguma coisa muito estranha, porque ele cresceu muito rápido, né, assim, tipo, para vocês terem uma ideia, ele era como se fosse um limão, né, um nódulo que eu não Nossa, sentia ao toque, de repente ele ficou externo, como se fosse um formato de um limão. E eu fiquei muito preocupada, eu falei, e o médico tinha me dado 6 meses para retorno. Aí eu uhum. falei, não, alguma coisa tá errada. E aí eu retornei. Quando eu retornei, ele ficou assim, muito assustado também. Aí eu fui para uma biópsia né, de urgência. E quando saiu o resultado dessa biópsia, mas eu assim, eu não estava tão preocupada com o resultado dessa biópsia. Eu sabia que era preocupante porque o nódulo cresceu muito rápido. Mas na minha cabeça, assim, um câncer não ia se desenvolver, né, em 3 meses, 4. Uhum. Então eu estava assim, tranquila com o resultado dessa biópsia. Quando eu abri o envelope, Calma, faltou chão. segura, segura. Igual o João Kleber. Para. Tudo. Porque primeiro a surpresa, né, de ser um câncer. Eu tinha feito um exame há 3, 4 meses antes que me dizia que não era. E aí, de repente, eu tô com um diagnóstico na mão de câncer. Então, foi aquele primeiro momento, assim, né, ali no balcão ainda do hospital, foi muito impactante. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Marci. Eu comecei primeiro pela notícia, Uhum. porque é o que trouxe a gente aqui, então não tem spoiler. Então vamos começar pelo principal, como você descobriu. Mas você falou que no começo era um nódulo que você não sentia no toque. Então, por que você fez a primeira biópsia? Como era a sua vida antes e o que levou você a fazer essa primeira biópsia? É a história longa, né?
Em 2005, né, eu amamentava e eu senti pela primeira vez uma dor muito forte na minha mama direita. Uhum. Vocês E, entendem amamentar? sim, aí eu fui ao médico, eles identificaram como uma displasia, né, mamária. E eu fiquei cuidando dessa displasia, sempre sentindo essa dor, e depois parei de amamentar, mas essa dor ficou ali nessa região da axila e da mama. Deixa eu só explicar para eles, porque amamentar não é um verbo muito comum. Meninos, amamentar é quando a mulher tem um I like bebê to turn on the main bedroom e ela light. dá o leite do peito pro bebê. Então, ela estava amamentando o filho dela e ela sentiu muita dor. Entendeu, Frank? Pode repetir? Eu tenho tempo difícil para escutar. Ah, sim. ouvir, não escutar, ouvir. Então, ela falou que a primeira vez que ela sentiu dor foi quando ela estava amamentando o bebê dela. Amamentar é como você alimenta o bebê, a mulher amamentando o bebê. Foi Entendi. quando ela sentiu a primeira dor. Boa noite, Pietro, tudo bem? Desculpa Boa te noite. cortar, Marci, pode continuar. Então você sentiu essa dor e o Sim. médico deu um diagnóstico De que displasia mamária, né? não era uma coisa ruim, era normal. É isso. Aí passou o tempo e aquela dor continuou ali, né? Sempre no período menstrual ela florava, sempre nessa região, entre a mama e a axila. Entre a mama e a axila. E aí depois, né, uns 2 anos depois, foi identificado um cisto, um microcisto nessa região. Uhum. E eu fiquei por anos acompanhando esse microcisto que não evoluía. Então, assim, isso era 2005, né? Quando eu tive o primeiro sintoma. E aí, de repente, nós chegamos em 2019, foi quando, né, foi através do exame de ultrassonografia, identificou que esse microcisto ele tinha mudado de forma. Então ele era agora... Em 2005 você teve um sintoma, em 2009... Não, 2019. Não, mas o cisto foi identificado quando? O cisto foi identificado ali por volta de 2006, 2007. Ainda perto. E todo esse tempo, até 2019, você com esse incômodo? Não, ele não evoluía. Então, assim, né, ele era muito pequeno, líquido, não tinha nada o que fazer, era só acompanhar anualmente. E aí, em 2019, no meu exame de rotina, né, nesse período de Outubro Rosa, que para a gente é muito importante essa campanha, né, porque a gente vive essa correria do dia a dia, mas no Outubro Rosa, né, tudo chama a atenção da gente para esse sentido de fazer os exames. E aí, nesse período, eu fiz meus exames, né? Foi quando ele na ultrassonografia, mostrou que ele tinha mudado de forma. Né? Então, ele não era mais um microcisto, tipo, o médico dizia que era um grão de arroz, no tamanho de um grão de arroz. Então, ele já não era um microcisto, ele já era um cisto maior, né? Como se tivesse dobrado o volume dele. E já era espesso, não era mais líquido. Aí eu fui para a primeira biópsia. E aí, essa biópsia continuou normal, só acompanhamento, né? 6 meses depois que eu fiz a segunda biópsia, ele já era nódulo. Ele já não era mais espesso, ele era nódulo. Foi essa biópsia que deu negativa, né? A primeira que eu fiz que deu negativa. E aí você... Ai, que bom que não é câncer. Que bom que não é câncer. Aí eu comemorei, final de ano... comemorei bastante, bebida, sei, feliz porque não era câncer. E ao retornar, eu tive essa surpresa, né? Assim, que foi uma surpresa que mudou minha vida completamente. Seu filho, sua filha, estava com quantos anos? Por incrível que pareça, no dia que eu recebi o diagnóstico, era aniversário de 15 anos dela.
Eu falo No que as dia do datas, para mim, elas aniversário. têm um significado muito forte, né? Sempre as datas assim. E essa foi uma data assim muito significativa. E como foi essa notícia para sua filha? Assim, no início, né, eu tentei processar e não quis estragar o aniversário, a gente saiu para comemorar e acredito que ela já estava assim, né, percebendo também que tinha alguma coisa errada, mas depois a gente conversou e foi difícil para todo mundo, né? Você estava com o pai dela? Não. Já tinha se Nessa, separado? já. Nessa época eu tinha um namorado que nesse primeiro momento, né, do diagnóstico, no hospital ainda, ele foi aquela pessoa assim que me acolheu e, né, tipo, olhou no fundo dos meus olhos e disse que eu não precisava ter medo, que eu não estaria sozinha. Então ele foi aquele encorajador naquele momento. Deu suporte para você No primeiro mês. no primeiro mês. Temos muitas pessoas aqui. Gente, deixa eu Quantas? explicar uma coisa para vocês. A Marci e eu somos amigas. Então, se Muito. vocês não falarem nada, nós vamos falar sozinhas. Frank, você tem uma pergunta para Marci? Um, sim. Desculpa, meu português o Danny poderia ajudar. Eu criei muitas perguntas. As quais coisas seus amigos e sua família fizeram que mais ajudou você durante o tratamento do câncer? Entendeu, Pois bem, Marci? entendi. Viu como seu português é maravilhoso? Perfeito. Me respeita, sou sua professora. Eu precisei escrever e ler meus perguntas, desculpa. Foi um ponto-chave, né? Eu moro numa cidade, né, no outro estado, né? Não moro na minha cidade, na cidade dos meus pais. E quando eu recebi o diagnóstico, ele chegou junto com a pandemia, né? Então, assim, eu recebi o diagnóstico em fevereiro, estavam chegando os primeiros casos, então já tinha casos em São Paulo, casos chegando no Nordeste. Então, o diagnóstico ele chegou nesse cenário, né? Totalmente desconhecido para a gente, Da todo mundo Covid. assustado, né? E essa foi uma parte assim difícil, né, de lidar, porque longe da minha família, então eu estava sozinha com a minha filha. Então Né? eles nem puderam fazer muita Não, coisa para você. meus pais são idosos, assim, não, né, não tiveram como participar, mas eu falo assim que por onde eu passo, eu construo famílias. Então, sempre vivi, acho que desde criança, longe da minha família, mas eu fui construindo famílias, né, por onde eu passei. E aqui eu tenho uma família muito especial, e, né, que não é muito grande, mas é uma família assim que não solta as minhas mãos, que são as minhas amigas. Então, essa família formou uma corrente, né? E que ficou revezando, né, nesse cuidar de Marci. Então, eu tinha amigo que era motorista, que me levava para quimioterapia, amiga que limpava minha casa, amiga que fazia supermercado. E nessa época eu estava numa situação financeira difícil, né? Porque eu estava trabalhando só como consultora, não tinha trabalho fixo, né? Eu era consultora, então a gente estava em pandemia, e eu com diagnóstico de câncer, eu não tinha como fazer consultoria.
Então, a situação financeira era complicada, mas nunca Deus me deixou faltar. Então, meus amigos eram super provedores. E eu nunca precisei abrir a boca para pedir, para mostrar para eles as minhas necessidades, né? Eles percebiam, eles chegavam aqui, tipo assim, não podiam entrar por causa da minha imunidade, que estava baixa, então abria o elevador, deixava na porta, assim, o supermercado inteiro. E foi um momento, assim, sabe, muito, muito especial para mim, assim, né? Porque às vezes na vida a gente se sente tão só. E esse momento ele veio para me mostrar, assim, quantas pessoas maravilhosas eu tenho na minha vida e que se importam e que me amam, né? Porque só o amor permite que uma pessoa cuide de outra, assim, sem um interesse, né? Assim, por trás. Então, esse processo ele serviu, né, inicialmente já para me dizer isso, sabe? Que eu nunca fui só e que eu tenho muitos amores e muita família. Marci, tem uma pergunta aqui no YouTube. A Gisele perguntou se você mora no Brasil e como são as políticas públicas de saúde na sua cidade. Bom, essa era uma pergunta muito importante, Gisele, né? Eu fiz meu tratamento todo na rede pública e sou muito grata por isso, né? Porque, como eu falei, na situação financeira que eu estava, se não fosse a rede pública, eu não estaria aqui conversando com vocês, provavelmente. Então, eu sou muito grata, né? A tudo que o SUS, né, que é o nosso sistema público, nos oferece. Mas eu também, né, tenho que reconhecer que ainda tem muitas deficiências, principalmente nessa área, né, da oncologia. Então, eu vou falar aqui da minha realidade, do meu estado, né? Eu acho que precisa um pouco mais desse olhar, né, da gestão pública sobre a saúde da mulher, principalmente. Então, eu passei por muitas dificuldades nesse tratamento, né? Tipo assim, exames que eu não pude fazer, porque às vezes a rede pública não ofertava e eu não tinha condições financeiras, né? De fazer, assim como muitas mulheres que eu conheço, né? Que está na minha rede de apoio hoje e que não tiveram oportunidade, né, de lutar porque foram, tipo assim, não conseguiram fazer um exame de tomografia que poderia detectar uma recidiva a tempo. Então, tem essas falhas, né? Eu converso sempre que eu tenho a oportunidade, inclusive com os médicos, com políticos também, né, de salientar isso, que o Outubro Rosa, por exemplo, a gente fala tanto de prevenção, né? Mas às vezes uma mulher, ela por um único exame que ela não tem condições de fazer, né? Ela perde a oportunidade de lutar por E causa de uma tomografia. esses exames não são baratos. Isso. Aí só lembrando, né, no início, quando eu recebi o diagnóstico, pela rede pública, eu tinha, assim, tipo, 2 meses, né, para fazer todos os meus exames pré-tratamento, para definir qual subtipo de câncer, qual o tratamento que eu ia, qual seria o meu protocolo. E aí aquilo eu me desesperei. 2 meses, né, para começar um tratamento de um câncer. E né, nesse momento, né, a minha rede de apoio, que são os meus amigos e a minha igreja, todo mundo se juntou e a gente conseguiu levantar, né, um recurso e eu fiz em 12 dias os meus exames. Para Né? vocês entenderem, Particular. 2 meses parece um tempo muito grande para fazer exame, né, Frank? 2 meses é muito tempo. Muito. Mas no nosso sistema de saúde, quando o exame é muito complexo, você pode ficar esperando para fazer esse exame gratuito por 9 meses, 10 meses, mais de 1 ano.
Então, quando você tem um prazo de 2 meses para fazer um exame e você precisa da saúde pública, é como jogar na loteria. E o Você não câncer, a gente tem sabe que o tempo é determinante, o né? câncer não espera, O câncer não espera. não espera. Então, eu tive, né, essa sorte, eu tive esse privilégio de ter pessoas que me estenderam as mãos, mas muitas mulheres não têm. Então, tem mulheres que já recebem um diagnóstico muito avançado e ainda precisam passar por essa fila de espera, né? Porque, assim, a própria lei diz que o tratamento de câncer, né, no diagnóstico do câncer, o tratamento tem que começar imediato. Mas a realidade é que o sistema é estrangulado, né? Então, Tem até um comentário aqui, desculpa te cortar, Marcia, um comentário aqui no YouTube, Rócio ou Rocio, desculpa se eu não estou falando o seu nome corretamente, falando que o exame é muito importante para prevenção, para previsão do quanto o câncer pode estar evoluindo. E a gente não tem tempo. Brad, Matt, Pietro, vocês têm alguma pergunta para Marcia? Eu não tenho uma pergunta, mas eu realmente te admiro. Eu acho você uma mulher muito linda e muito corajosa também. A minha mãe, ela tinha câncer de mamilo também. E infelizmente coisas acontecem, mas eu te admiro muito. E eu quero saber também um pouco de você, o que você faz na vida, você trabalha em que campo, quais são os seus hobbies também. Bom, eu sou engenheira florestal, né? E eu trabalho com projetos florestais, então, assim, a minha vida é uma natureza. Eu faço muito trabalho de campo, eu sou perita também, perita ambiental, então eu vivo explorando, né, aí a natureza. E esse também, né, a minha atividade laboral, ela é um desafio, porque, assim, o câncer, né, ele vai, mas ele deixa algumas sequelas, né? Então, hoje eu não tenho mais o mesmo vigor de campo, digamos assim, que eu tinha, né, até 2019. Então, mas eu me desafio todos os dias. Então, todos os dias eu me desafio e faço minhas viagens e dirijo de um estado para o outro, saio cortando Maranhão, Piauí. Vem até para Niterói. E aí eu viajo, pego estrada e eu faço um inventário florestal, né? Então, assim, às vezes a gente tem a sorte de pegar um inventário florestal pequeno, mas às vezes é uma área de 500 hectares e que são muitas amostragens. E, assim, eu sinto muito hoje, né? Muito mais. Mas eu me desafio. Mas, assim, trabalho sempre trabalhando na minha, assim, né, no meu interior, que eu tenho que estar aberta para as mudanças. Então, assim, eu vou trabalhar até onde eu perceber que o meu corpo aguenta, que a minha mente aguenta. Quando eu perceber que isso está me sobrecarregando, né, eu vou fazer uma transição. Então, eu já estou levantando essas possibilidades de fazer uma transição dentro da minha própria área. Então, hoje eu estou me organizando, né, para passar o meu conhecimento de outra forma, né, como desenvolver alguns cursos, né, voltados para profissionais da área, que eu trabalho no órgão ambiental. Tem alguns estudantes para te apresentar. Eu trabalho no órgão ambiental, então eu percebo essa deficiência dos profissionais da área ambiental, sabe? Chegam uns trabalhos lá, Ctrl+C, Ctrl+V, que eu falo, meu Deus, eu preciso de alguma forma ajudar essas pessoas, porque tem momento que eu estou mais interferindo no processo do que botando para andar, porque é muito trabalho, assim, né?
que não diz nada. E aí eu estou pensando, né, amadurecendo essa ideia. Eu tenho um amigo que ele é produtor e ele fala isso: tu é uma mulher de milhões e tu não sabe. Então eu preciso colocar esse conhecimento aí de quase 15 anos, né, em prática, de uma forma que me dê, que eu continue trabalhando com aquilo que eu amo, só que de uma forma mais leve. Então eu estou trabalhando essa ideia na minha cabeça, que eu amo campo, amo estar pelo meio dos matos, mas que eu A preciso quimioterapia faz a régua descer um pouco, né? ressignificar, né? Assim, e profissionalmente eu preciso também encontrar um novo caminho. Mas hoje, assim, ainda estou nativa, assim, de um lado para o outro, cortando trecho. Brad, você tem alguma pergunta? Não, eu não tenho pergunta mais. Isso é muito importante para mim, em fala comentário. Desculpa, eu estou estudante de português intermediário porque meu português está um pouco ruim. O Brad decidiu falar. O Brad e o Frank decidiram falar mal dos professores, Não, né? Porque a gente está aqui não, ensinando, eles não, professor. meu português é muito ruim. Entendi. O problema sou eu. Em 10 anos atrás, meu amigo melhor em cidade diferente, eu trabalho, tem câncer também. Desculpa. Desculpa. Tudo bem, Brad. So sem tempo. eu entendo, todas as pessoas a ouvir a palavra câncer, claro, estão muito assustado. E claro, porque você tem meu respeito ótimo. Eu acho que isso é muito difícil para você, para sua família, vossos amigos, mas em meu amigo entendo depois eu entendo ele entendo e tem câncer. Eu entendo agora esta meu vida está muito beleza. O câncer, ele chega assim, né, com essa... ainda hoje ele chega com esse peso. Então, no primeiro momento, a gente pensa, né, claramente na morte. A gente pensa claramente na morte. Então, naquele momento, ainda com o diagnóstico em mãos, você passa um filme na sua cabeça, sabe? É como se a morte estivesse ali tentando te abraçar. Mas ele também, né, chega com essa mensagem muito forte de que a gente precisa reagir, de que a gente precisa encontrar o nosso caminho nessa luta, né? E eu costumo falar que o câncer ele me salvou de mim. As pessoas se assustam, né? Por quê? Porque nessa luta pela vida, eu descobri que eu estava sobrevivendo há muito tempo. Existindo, né? Existindo, só existindo, sabe? Respirando. E ele me forçou a encontrar o meu caminho, sabe? A vir para fora. E eu falo, assim, que tem uma Marci antes e uma Marci depois do câncer. E, assim, né, o principal ganho depois do câncer era, assim, que a gente aprende a ter, assim, a deixar de ter medo da morte. Quando você aprende a não ter medo mais da morte, você se torna uma criatura mais livre. Porque você aprende a valorizar a vida, né? A gente tem muito medo de morrer, geralmente, né? Tudo pra gente, a morte, a gente tem medo. Então, quando a gente aprende a viver sem esse medo, é libertador. E eu aprendi. Então, eu tô aqui para jogo, sabe? Todo dia é um dia. Não sei se esse é o meu último dia, mas eu acordo para jogo.
Então, eu aprendi a viver de fato depois desse diagnóstico. Então, hoje eu tenho medo de poucas coisas. Sim, Marci, fala, desculpa, muitas pessoas não entendem este processo dia por dia por dia. E para meu amigo, é muito difícil. E 10 anos atrás, e para mim, still ainda difícil. É. E é um exercício diário, né? Todo dia você acorda, você é uma página em branco. E é um exercício diário, porque essa coisa de querer viver, né, tudo ao mesmo tempo, ficar projetando, é isso que adoece a gente, né? Então, hoje, claro que, assim, eu ainda faço isso, só que eu consigo me perceber. E aí, quando eu me percebo que eu tô pegando coisa demais, carregando coisa demais, aí eu vou lá no meu processo, né? Lembro o processo que eu passei, e aí eu solto. Sim, isso. É uma saída de emergência necessária. Às Muita vezes terapia. às vezes você tem que voltar lá na pior dor e lembrar. Você pediu para passar por isso, lembra? Ah, tá, é verdade. Frank, você tem mais alguma pergunta? Sim, por quanto tempo você recebeu o tratamento de câncer? Bom, o meu protocolo, né, ele foi quimioterapia, então eu fiz 8 meses de quimioterapia, né, foram 16 sessões de quimioterapia. Depois eu fiz a mastectomia, né, que foi a retirada da mama, com reparação imediata. Então eu já saí de lá turbinada. Siliconada. Toda metida. Então, Quero sutiã 44. isso. Entrei usando 40 e vamos sair com 44. Só para. Alô, Playboy? Sim, e aí a última passei depois, né, da cirurgia, passei pela radioterapia. E acreditem, né? Todo mundo tem medo da quimioterapia e realmente foi difícil, mas eu aprendi a dominar, né? Na radioterapia, na quimioterapia. A fase mais difícil foi essa né, do aprender a lidar com a aparência, que a gente, na verdade, a gente perde a referência. Então, não é sério? só Você o não gostou cabelo, de né? ficar igual a mim? Poxa, que triste. Aí, então, a gente perde a referência, né? Eu fiquei, assim, aqueles primeiros dias, assim, perdida. E nessa fase, né? Lá, inicialmente, eu falei que eu tinha um namorado. Então, nessa fase, ele não soube lidar com a minha aparência. Eu também não estava sabendo lidar. E aí, um dia ele dormiu e não acordou. Eu vou te interromper só um minuto, Marci, porque isso para os meninos pode ser estranho. Porque eu já tive conversas sobre não ter cabelo, porque é diferente. Normalmente você vê brasileiras com muito cabelo. Então, um ou outro estudante pergunta para mim sobre o meu cabelo. E às vezes a conversa rende um pouco mais, às vezes não, mas para alguns eu expliquei isso. A mulher, quando não tem cabelo, não é todo. A maioria dos homens brasileiros, a maioria deles, não acha legal. Especialmente se for por motivo de saúde. E com o namorado da Marci, não foi diferente. Ele deu aquele apoio quando ela recebeu o diagnóstico, mas quando o cabelo dela começou a cair, né, Marci? Aí você descobriu que não tinha namorado, né? Aí eu acordei e descobri que eu não tinha mais namorado.
E essa foi uma das fases mais difíceis, né? Eu falo que foi uma das... Assim, do câncer, essa foi a fase bem difícil, porque você já está naquela luta, né, com o diagnóstico, tentando se encontrar no espelho, né, assim, tudo é novo. E aí você é abandonada. E ele não é exceção, tá, gente? Isso é uma estatística, gente. Não é exceção. 70% das mulheres com câncer de mama no Brasil são abandonadas, acredito. Com câncer. Com câncer. Com câncer. Quando eu descobri que eu fazia parte dessa estatística, eu confesso que foi um alívio, assim, sabe? Porque até então eu estava tentando achar a resposta. Por que ele me abandonou? Será que ele não me amava? Será que eu estava muito feia? Será? Estava tentando encontrar uma resposta. E aí eu descobri, né, que eu fazia parte dessa estatística. E aí eu tive que aprender eu tive que ressurgir, né? Eu tive que escolher por mim, porque eu fiquei numa fase bem debilitada. Porque foi a fase, assim, né, inicial da quimioterapia. E minha imunidade caiu, eu fiquei muito debilitada. Mas dali eu falei assim, ou eu reajo, ou eu vou perder para esse tratamento. E aí eu escolhi reagir. Eu me escolhi naquele momento de extrema dor. E foi a melhor escolha. Agora, uma coisa sobre a Marci que ela não falou, e eu vou falar para vocês. Esta mulher perdeu o namorado pra careca. Não perdeu nada de bom, porque um homem que não resiste a isso não é homem de verdade, né? Perdeu o namorado pra careca. Vocês acham que Marci ficou quietinha em casa esperando o cabelo crescer? Esta mulher foi pro TikTok fazer vídeos no TikTok da careca dela. E eu encontrei quem é a Dani Gomes. Outra careca. Gente, quando eu achei essa careca, assim, foi, meu Deus, essa careca é meu número. Já forcei logo a amizade com ela, né? Isso aí. Mas, Marci, eu trouxe a história do TikTok pra gente, porque eu quero saber como você fez essa transição de uma mulher que foi abandonada pelo namorado e que se sentiu mal pela aparência, para uma mulher que vai pro TikTok e se expõe sem cabelo para pessoas que não conhece e super linda, vaidosa. E como você fez essa transição? Assim, né? Eu costumo brincar que eu falo que Deus criou o estado de pandemia para que a gente ficasse juntinho no meu quarto. Então foi um momento assim que eu precisei me colocar totalmente assim, né, na dependência dele. Então foi ali no meu leito de dor que eu pude conhecer o melhor de Deus. E eu atribuo essa transformação, né, ao agir dele. Porque eu fui nesse exercício diário de me reconhecer no espelho mesmo, assim, sabe? E insistir, e olhar no espelho e me buscar até encontrar no fundo dos meus olhos, no fundo da minha alma. E me reconhecer. E assim foi um momento mágico quando eu comecei naquela Marci sem fisionomia, né? Sem sobrancelha, sem traços. Comecei a me encontrar, me reconhecer como uma mulher bonita. Comecei a brincar com maquiagem, aprendi a fazer maquiagem porque eu não sabia fazer assim. Não é que eu hoje não sei muito, mas dá para o gasto. Então eu aprendi a explorar isso. Eu fiz a minha sobrancelha com maquiagem. Gente, foi a coisa linda. Pronto. Aí eu comecei, né, a me libertar. Eu comecei a entender assim que era um processo que eu precisava viver, né? Não tinha como transferir para outra pessoa ou me esconder. Era um processo que é um processo meu e que naquele momento daquele processo eu precisava. Eu era a pessoa que tinha que me acolher, né?
Eu não podia esperar das outras pessoas, porque as outras pessoas, mesmo quem tinha boa vontade de me acolher, tinha uma pandemia que ela não podia se aproximar de mim. Então, eu tinha que me acolher. Então, o autoacolhimento, ele me fortaleceu nesse sentido, de que eu tinha que assumir aquele processo, né? E estar careca fazia parte daquele processo. Mas eu passei, assim, com essa coisa da maquiagem, de brincar com a maquiagem, eu passei a me reconhecer. E a me reconhecer muito bonita. E foi aí que eu comecei a compartilhar, né? E enxergar uma beleza que antes eu não via. Acreditem, assim, antes eu, né, era linda, maravilhosa, loura, mas eu estava sempre me sentindo não feia, mas assim, eu não me sentia uma mulher, né, na sua plenitude, eu não me sentia uma mulher completa. Eu nunca ficava bonita para mim, eu ficava bonita para alguém ou para alguma situação. E assim, essa coisa né, de me arrumar em casa, eu não tinha para onde sair. Então eu comecei a brincar em casa com maquiagem, e me arrumar e fazer fotos, e gostar das fotos, e compartilhar. E esse movimento, na verdade, né, o TikTok foi um movimento que veio logo depois, porque assim, o primeiro movimento dessa coisa, né, de trabalhar um pouco mais a exposição foi a atividade física, né? Porque eu comecei, era muitos efeitos colaterais muito pesados, então eu ficava acamada. E aí eu tinha que lutar. E aí eu falei, eu vou começar a fazer atividade física. Eu fazia atividade física no meu quarto, né? Pequenos exercícios. E aí eu comecei a perceber que meu corpo respondia. Então, eu fui intensificando. Então, assim, chegou um momento que eu já ia caminhar na praia. E os efeitos colaterais, que eram muito extensos, começaram a reduzir. Então, eu já passava, ao invés de passar 7, 8 dias debilitada, eu passava 3. E no quarto dia eu já estava na praia correndo, então a atividade física ela me trouxe essa resposta. E eu comecei, aí quando foi um dia, era véspera de quimioterapia, e aí eu fiz um vídeo, eu participava de um grupo no Facebook, sabe esses grupos fechados assim com 800 mil mulheres, um grupo muito grande de mulheres fitness, que eu postava, porque antes do câncer eu estava assim na minha melhor versão, né, assim, física, então era quase uma marombeira trincada. Então eu estava nesses grupos, eu participava desses grupos. E nunca mais eu postei desde o diagnóstico. Depois eu fiquei careca, eu não postava, eu só entrava lá e via as mulheres fitness e ficava triste porque eu não podia malhar, eu ficava triste porque eu via o meu corpo, né, se desfazendo. E aí, quando foi nesse dia, que era a véspera de quimioterapia, eu intensifiquei o meu treino, porque eu queria ficar bem fortinha para receber aquela gotinha de cura. Vou conquistar o laboratório, vou conquistar como é que é? O ambulatório. O ambulatório. Conquistar esse enfermeiro hoje. Eu tive a ideia de gravar o vídeo, né? Eu gravei o vídeo fazendo atividade física. Eu não tinha peso, eu improvisava tudo, então eu botei um monte de peso dentro de uma mochila e comecei a fazer agachamento com essa mochila nas costas, carequinha, e gravei. Depois eu achei aquilo tão lindo, sabe? Tão forte, tão desafiador, e eu compartilhei nesse grupo de mulheres fitness. Gente, o que foi aquilo? E eu fui fazer depois das minhas coisas, e quando eu vi, era mensagem, sabe, assim, sem parar, mensagem, meu celular quase parando de tanto mensagem. Famosa, popstar. Aí eu fui ver, me falei, meu Deus do céu, que era, gente, era milhões e milhões de comentários e mensagens, né? Eu fiquei assustada. E aí muitas mulheres que estavam naquele grupo postando fotos fitness vieram falar comigo que elas estavam passando o mesmo processo que eu. Só que elas não tinham coragem, né, de se mostrar no processo. E aquilo para mim foi assim muito gratificante, foi assim, né, me fortaleceu muito e eu comecei com e foi saber que eu estava de alguma forma motivando outras mulheres, para mim também foi muito motivador. E aí eu comecei a buscar nas plataformas, né, essa maneira de compartilhar e também de buscar outras mulheres, né, que
que estavam passando por essa experiência, ou que já tinham passado, e o TikTok foi uma porta aberta, assim, porque eu encontrei muitas mulheres. Eu lembro, não sei se tu lembra, Dani, da Ana Paula, que foi assim uma experiência maravilhosa, que era uma moça linda, que ela já tinha passado por várias vezes, né? E ela estava em tratamento, e assim, Sim. era de uma alegria, de um encantamento. Achavam que eu era parecida com ela. Isso! Eu cheguei a fazer um vídeo dizendo: você me acha parecida com ela? Então tá ótimo, porque ela é linda. Ela era muito linda, sabe? Fisicamente, e uma alma linda, e aquilo assim, falei, gente, eu quero ser como essa mulher, quero viver o meu processo como ela, sabe? E é uma corrente, porque, né, a gente é motivada todo dia e a gente acaba que motivando também outras mulheres. E foi isso, foi assim que o TikTok surgiu na minha vida. Eu conheci pessoas maravilhosas como a Dani, né, que a gente está de 2020 para cá, né, a gente passa às vezes tempo sem se falar, mas quando a gente se fala parece que foi ontem. Então, E esse apoio, ele é muito, muito importante. A mulher que passa pelo câncer, ela se sente muito sozinha. é E, uma linguagem só nossa, né, Dani? e não tem como, por mais que você ofereça apoio para uma mulher que passe por isso, qualquer pessoa que passe pelo câncer, mas no caso da mulher, pesa pela questão da vaidade, do cabelo. Então, assim, é uma solidão dupla. É a solidão da doença, é a solidão do cara que vai embora, do cara que não se interessa. Porque o simples fato de você estar no lugar e o cara não olha pra você como mulher, no auge da doença, isso machuca muito, muito. Então, são coisas que só as mulheres que passam conseguem abordar o assunto, sabe? Então, E tem essa rede de apoio que pós-câncer, né? ela fala. E tem também assim o pós-câncer, né? Que nem todas as mulheres, né, conseguem ter a mesma recuperação. Então, tem mulheres que ficam, né, mutiladas, tem mulheres que não conseguem fazer reconstrução. E são mulheres que passam um abandono a vida toda, né? Às vezes, algumas continuam casadas, mas elas são abandonadas todos os dias, mesmo Afetivamente. casadas, afetivamente. Então, assim, não é fácil, né? Eu penso sempre assim, eu sou uma mulher, né, fora da caixinha. E tive meu processo foi difícil, mas assim, né, eu tive o êxito da cura, que é o principal. Não fiquei com sequelas físicas, assim, né, como outras mulheres. Mas mesmo assim, eu tenho as minhas limitações, né? Eu tenho os meus desafios, eu lido com essa coisa do outro. Então, assim, tipo, uma coisa que é muito comum, e eu falo por mim, né? Quando eu conheço uma pessoa, conheço um homem, por exemplo, a maioria deles, eles têm essa curiosidade de saber, né? Como é que é o meu corpo, se eu tenho mama, se eu não tenho, se eu fiquei com cicatriz, se eu não fiquei. Então, tem muita essa curiosidade. Outros, né, te acham linda, maravilhosa, e quando descobrem que você passou pelo processo do câncer, no outro dia ele nem fala mais, porque ele não quer ele nem tem a curiosidade de saber como ficou. Ou Simplesmente só pelo transforma fato você, de ter tido o câncer, ele já. Então a gente lida com ou essas coisas. transforma você numa santa e começa a Uma te tratar como santa, se fosse é mãe. isso, uma guerreira. Você é tão guerreira. Então, assim, né? É um desafio, a gente aprende a lidar com essas coisas. E o mais importante é esse reencontro né, que a maioria das mulheres tem, né? Esse reencontro consigo, reencontro com o seu lado interior. Deixa eu só falar, dar espaço aqui para a galera que está no YouTube. A Gisele falou. A Gisele é profissional da saúde aqui no Brasil. Ela falou que aqui no Brasil, mulheres acima de 40 anos têm prioridade e assistência garantida para a realização do exame de mamografia. Mas claro que tem muita gente na fila. Ela está falando da saturação. E o Rocio Martina disse que no México a situação também é ruim. Falou que lá
criança e mulher morrem por não ter uma boa prevenção, ou seja, toda a América Latina passa por problemas no sistema de saúde, e esses exames não são baratos. São exames caros, mas que podem fazer toda a diferença na hora de salvar uma vida. Sim. Mais perguntas, meninos? O que é o conselho você daria para alguém que acabou de saber que tem câncer? Bom, Excelente pergunta. o que eu diria, né? Que tem uma ponte. Você está com o diagnóstico, mas tem uma ponte. E você precisa atravessar essa ponte. Né? Porque quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, vem todo esse estigma de dor, de morte, de sofrimento. Mas a gente tem que focar na cura. Né? Eu falo que o processo do câncer, né, todo mundo vai estar ali, os médicos, o tratamento, né, a tecnologia, a família, tudo a seu favor. Mas você é o principal responsável nesse processo. Então, a autorresponsabilidade, eu falo que é a chave da cura. Então, você, né, assumir que você precisa se posicionar diante desse diagnóstico. Não é negar, né? A gente precisa, às vezes, passar por essa fase da negação. Acho que a primeira fase do diagnóstico é a negação. Mas você não pode negar para sempre, né? Você tem que assumir que você está com um diagnóstico de uma doença voraz, mas que ela não pode ser mais forte do que a sua vontade de viver. Então, o que eu deixo, né, de mensagem para essas mulheres, que não é um processo fácil, mas é um processo possível. Você não precisa passar pelo processo do câncer, né, se arrastando, né, como uma pessoa doente. Você tem que passar por esse processo como uma pessoa viva, muito viva, né, com muios sonhos, com muita coisa para viver, e não esperar para viver só quando você alcançar a cura, mas viver aqui e agora. Né? Porque aí você tira o foco da doença, o seu foco passa a ser a vida. Né? E o principal é esquecer o barulho lá fora. Se reconectar. Né? Olhar para dentro. Agora é o seu momento. Você está com câncer, afinal, esquece o mundo lá fora. É o momento de olhar para dentro, mas para dentro da sua alma, lá para o centro do seu ser, que é lá que você vai encontrar o caminho, né? Não é um caminho fácil, volto a dizer, mas é um caminho possível. Viver esse processo na sua plenitude. Eu falo que é um processo que ele precisa ser vivido intensamente, né? Viver a dor e viver o renascimento, né? Se perceber, se acolher, se amar, né? Fazer aquilo que às vezes durante toda a sua vida você não conseguiu fazer, que é o autocuidado de verdade. Eu falo que nós mulheres às vezes temos essa fala do autocuidado, da autoestima, do amor próprio, muito superficial. Então, assim, meu autocuidado é o quê? Eu vou no salão, faço um cabelo e uma maquiagem, compro um sapato, isso daí é meu autocuidado, é minha autoestima. Mas isso às vezes mascara tanta coisa, que eu falo que uma mulher, quando ela passa pelo processo de câncer, que ela perde todos esses recursos, né? E ela consegue se
se reconhecer como uma mulher bonita, como uma mulher capaz, como uma mulher que tem muito a viver, esse é o ponto que você pode abrir a boca e dizer: eu tenho autoestima, eu descobri o que é autoestima, eu descobri o que é o amor próprio, e eu descobri o que é o autocuidado. Quando a gente não tem os recursos, sabe, assim, fáceis, tipo o dinheiro para comprar a bolsa, o salão para fazer o cabelo, até porque a gente não tem nem cabelo. É uma economia, menina, você nem imagina. É uma economia, né? É curtir, olha, curtir a água caindo direto na sua cabeça. Sim, Meu eu banho é tão também. rápido. Esse é o meu recado, sabe, assim, para as mulheres que receberam o diagnóstico, é viver o seu processo, respeitar o seu processo, saber que você é a principal responsável nesse processo de cura. Que todos estão ali para te auxiliar, mas você é o principal responsável, é a principal responsável. E no meu caso, né, eu tive assim, eu falo que tive duas grandes ferramentas. Uma que foi trabalhada, né, foi lapidada, que foi a minha fé. Porque eu sempre falei, eu sempre confiava em Deus, mas eu eu não conseguia descansar em Deus, eu não conseguia confiar ao ponto, tipo, de me entregar, tipo, faz. E quando eu me vi nessa situação, eu descansei. Eu confiei, assim, que meu processo de cura seria completo. E que Deus me dava, assim, nos mínimos detalhes, essa garantia. Eu falo que Deus, ele não precisa prestar conta com a gente, né? Porque ele é Deus, ele é soberano. Mas ele, no meu dia a dia, ele se mostrava nos pequenos detalhes, sabe? Uma forma de me dizer assim, eu tô aqui. Eu tô Você não contigo. está sozinha. Você não está sozinho. Então, esse foi o principal remédio, foi a principal ferramenta na luta contra o câncer. E a outra, a terapia. Nossa. A terapia. Eu já tinha feito algumas vezes terapia, assim, né, para apagar fogo, mas nesse meu processo do câncer, ali foi o meu compromisso. Eu mergulhei na terapia de uma forma, assim, que eu precisava encontrar, né, as partes de Marci perdida ao longo do caminho. Porque eu falo assim que o câncer, ele, né, até para quem tem a predisposição genética, às vezes ele não se manifesta. Então eu acredito muito que os fatores, né, ambientais e principalmente os emocionais, eles influenciam muito. E convivendo hoje com as mulheres do câncer de mama, cada vez mais essa teoria para mim ela está mais consolidada. Então eu falo assim que a terapia ela foi fazendo esse resgate sabe, das partes da Marci que foi ficando pelo caminho ao longo de 41 anos. Então foi uma imersão. Então assim a terapia foi um instrumento assim que Deus colocou na minha vida assim para que eu pudesse compreender o meu adoecimento, para que eu pudesse compreender a força que tinha dentro de mim, que eu não sabia. Eu sempre me achei uma mulher muito frágil, muito incapaz, muito insegura. E foi um investimento, né? Assim, maior. O intensivo emocionalmente mais caro que você fez na vida. Foi. E foi dolorido, foi porque, né, assim, quando a terapia ela é muito assustadora, quando a gente começa mesmo a avançar, né, e buscar as raízes da nossa dor, é um processo muito dolorido, que a maioria faz o quê? Volta. Não quero mexer nisso. O tapete, sabe aquele tapete que a gente vai empurrando as coisas Coloca para a baixo? sujeira embaixo do Isso. tapete. Não, não é comigo. Mas, assim, né, eu me desafiei a levantar esse tapete e fazer essa limpeza. Então, é um conselho que eu dou, né? De todos os investimentos, invista na terapia. Esse conselho, para mim, é o melhor para terminar essa online. Só antes de me despedir de vocês e deixar vocês falarem
se despedirem também. O Rossio colocou aqui uma palavra que define bem esse conselho que você deu: resiliência. Essa era uma palavra que não fazia parte do meu, né, vocabulário, não fazia parte do meu dicionário, Agora faz parte da identidade. da minha identidade. É Mas isso. sim, resiliência Pantoja. E Então, assim, né, antes de terminar, eu falei com as mulheres que estão passando pelo processo e eu queria falar um pouco com as mulheres que não estão passando e não precisam passar pelo processo, né? Porque principalmente nessa campanha do Outubro Rosa, que é sobre prevenção, a gente fala muito sobre o autoexame, muito sobre os exames, né, de mamografia, enfim, de imagens, como né, a prevenção. E eu falo que esse é o momento já do diagnóstico. Eu considero que a prevenção, e eu descobri isso só depois, né? Depois do meu diagnóstico, a prevenção ela está muito lá atrás. E eu volto a falar, né? Hoje, convivendo com as mulheres do câncer de mama, porque quando a gente conversa 5 minutos com uma mulher que teve principalmente o câncer de mama, ou de útero, a gente se identifica rapidinho, uma se reconhece na outra, porque são mulheres muito parecidas, sabe? São mulheres, eu falo que são as mulheres que amam demais, porque são mulheres que passaram a vida toda se negligenciando, são mulheres que aprenderam desde pequena, né, a cuidar do outro, a fazer tudo para os outros, a dizer sim para os outros. Então, elas têm uma dificuldade muito grande de dizer não. Então, não só as mulheres, mas homens também que estão muito acostumados de suas respectivas namoradas, irmãs, amigas, mães. Os homens estão lá acostumados a serem cuidados. É hora de, né, retribuir e falar: então, já fez o autoexame? Vai Pois lá é. no banheiro, faz, vê se está tudo certo, você é importante na minha vida, então, por favor, se cuida. É importante, porque mulheres são multitarefas e as mulheres têm essa tendência natural de cuidar mais do outro do que de si mesma. Infelizmente, a sociedade ensina isso. Então, quando a gente pensa que não, a gente está seguindo. A gente tem a cultura de achar que é egoísmo, né? Se priorizar. Pois é. Então, é bom ficar ali falando: olha, se cuida, faz o autoexame, essa prevenção é muito importante. Isso. Gente, e cada vez mais estouramos o o câncer tempo. de mama, né, tá com mulheres mais jovens. Então, assim, Sim, né? não tem essa de idade, Eu não não. falei, não vende meu peixe, né? Eu sou coautora de um livro, né? Que a gente lançou em abril do ano passado, que são 13 histórias, né, de mulheres que passaram, cada uma tem um capítulo, passaram por esse processo. E o câncer, ele não escolhe. Lá tem mulheres que são donas de casa, mulheres que têm 30 anos, mulheres que são, né, profissionais renomadas, né, PhDs. Então, tem advogada, tem enfermeira, tem médica. Não escolhe. Tem pessoas que têm mulheres que não tiveram oportunidade de estudar. Então, o câncer, ele não escolhe. Então, uma coisa é certa, a gente precisa né, parar um pouco assim, nessa correria, nessa coisa que vai consumindo a gente do dia a dia, nessa coisa que a gente tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente tem que aprender a soltar o cabo de aço. Isso aí. E tirar, né, um tempo para se cuidar, um tempo para se perceber, para perceber o seu corpo, porque a maioria das mulheres recebe o diagnóstico tardio, porque elas estão se negligenciando. Todo dia elas tomam banho, elas sentem que tem alguma coisa diferente aqui, um sinal, Ai, algum depois eu vejo isso. nódulo. Ai, tá um nódulozinho aqui. Isso vai ficando, porque elas não têm tempo para parar para ir fazer um check-up. Não tem tempo, eu brinco às vezes que, né, não tem tempo tomar banho, não sabe nem sentir o corpo. Então é preciso a gente desacelerar.
porque todos os seu anos livro. o câncer está aí, cada vez mais e mais mulheres, né, de todas as idades sendo acometidas, não tem mais essa coisa de, são mulheres a partir dos 40, dos 50. Hoje, mulheres de 20 e poucos anos, 30 anos, estão passando por esse diagnóstico. Então, assim, é preciso parar. Fala né? aí, mulher, o nome... Essa é a prevenção, essa é a prevenção. É preciso soltar um pouco essa carga. Então me fala o nome do seu livro que eu quero comprar. Fala o nome do seu livro e onde eu compro, mulher. Sim, esse livro, né, ele chama... Oi, porque eu esqueci de pegar ele. Não tem problema. Depois eu coloco Depois o título para ele. a Dani vai compartilhar. Aí eu compartilho também o site, né? Ele é um livro que toda a renda dele está sendo revestida para o Hospital do Câncer aqui, que foi onde eu fiz meu tratamento, né? Então, e a gente vende bastante. Agora no Outubro Rosa nós tivemos várias ações e vende bastante. Então, são histórias muito fortes, né? Quase todas com final feliz. Que bom. E tem sido assim, um feedback, né? Que tem sido uma experiência muito transformadora na vida das pessoas, porque às vezes elas precisam desse choque, né, de realidade. Não só, eu falo assim que para as pessoas quando elas adquirem o livro, que não é um livro, embora o tema seja a jornada do câncer, não é um livro sobre câncer. É um livro sobre vida, é um livro sobre fé, é um livro sobre renascimento. Perfeito. Tá bom. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu vou editar a descrição desse vídeo no YouTube para colocar o nome direitinho do livro e o link onde vocês podem fazer a compra do livro, tá? Então, já estouramos nosso tempo, Marci, me perdoa por mim, eu conversava contigo por 3 horas, a gente pode continuar nossa conversa depois. Então, Frank, alguma coisa para terminar nossa conversa? Desculpa. Alguma coisa que você quer falar para terminar a Reonline? Não, eu não tenho nada. Obrigado. É muito bom para conhecer você e obrigado por sua história. Matt? Obrigado também por compartilhar a sua história e falar com a gente num tópico muito, muito íntimo. Obrigado. Brad? Mesmo. Muito obrigado por seu tempo à noite. E boa sorte, amiga. Obrigada. Eu quero agradecer as pessoas que colaboraram no YouTube. A Gisele e Rocio participaram bastante. Quero agradecer ao Pietro e ao Yusuf, que tiveram que sair um pouco mais cedo, mas estiveram aqui com a gente. Frank, Brad, Matt, muito obrigada por esse momento, pelas perguntas de vocês, pela participação de vocês. É muito importante isso, porque vocês trazem mais dúvidas que não são só de vocês. Perguntas que muitas pessoas querem fazer, comentários que muitas pessoas querem fazer. E a gente sabe que todo mundo conhece alguém que passou por essa história e eu entendo que vocês estão aqui hoje representando essas pessoas. Marci, não tenho nem palavras para dizer o quanto eu tô feliz de ter você na minha vida, de ter te conhecido e de ter conseguido fazer esse momento que a gente tem aqui hoje. Eu sei que dores fizeram com que nós duas passássemos pelo caminho uma da outra, mas eu tô muito feliz que hoje podemos estar aqui contando vitórias e compartilhando com outras pessoas a sua superação. Eu tô muito feliz de você estar bem, estar feliz, estar amando, estar com a família forte, como você sempre quis. E eu desejo para você mais e mais saúde e que a sua história continue inspirando muitas outras pessoas a não desistirem, minha amiga. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês, conhecer pessoas maravilhosas. Estava muito ansiosa para conhecê-los e fiquei muito feliz com o convite da Dani, né? Fiquei um pouco nervosa, confesso. E muito, assim, é com muita gratidão esse momento, né? Eu falo que falar, compartilhar é um processo de cura para mim, de autocura. Então, sempre que eu tenho a oportunidade né, de compartilhar, eu faço isso com amor. Então, eu tenho que agradecer essa oportunidade e dizer que você é muito, muito especial, que você foi muito inspiradora para mim. Você fez parte do meu processo de cura. Dani conversava comigo muito, sabe? De uma forma madura, né? Foi uma conversa sobre o processo de uma forma muito madura, muito responsável. E que me ajudou a passar pelo processo com mais leveza, com mais alegria, com muito amor. Então, eu tenho só que agradecer por esse momento, pela sua amizade, pelo seu carinho, por tudo que você representa para mim. Fico feliz. Obrigada, Frank, ficou até o final. Frank, Matt, Também. pessoas que estão assistindo no YouTube, eu vou editar o vídeo e vou deixar ele disponível. Por enquanto vai ficar assim do jeito que tá. Então, vocês podem continuar assistindo, assistir outras vezes. E eu espero ver vocês numa próxima Rio Online. Essa é a última live antes das minhas férias, mas em dezembro, janeiro, a gente tem mais interação e eu vou trazer outras histórias para cá assim que possível, tá? Então, muito obrigada. Vou encerrar agora e já estou morrendo de saudade de vocês. Beijo.